pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Versículo 20. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou os outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que eu ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, estas são para nós palavras de cura, palavras de vida, palavras de salvação, palavras de libertação. Glória a vós, Senhor. Vamos orar. Eterno Deus, nós iniciamos este ato de culto, este ato litúrgico de culto, com as palavras santas e benditas do salmista, que nesta oração de iluminação queremos repetir. Assim como as escravas olham a mão da sua senhora, e assim como os escravos olham a mão do seu Senhor, assim nós estamos neste momento, Senhor, olhando para a tua bendita, doce, poderosa mão, esperando que dela caia sobre nós bênção sem medida, a partir das leituras bíblicas que nós fizemos neste ato de culto. Que o teu Espírito Santo, pois, Senhor, ilumine as palavras deste livro, que para nós é sagrado, separado, e que estas palavras tornam melhor a nossa existência. Que essas palavras possam ganhar vida em nossa vida, que essas palavras possam revolucionar a nossa existência, Senhor. É o que nós pedimos no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, por conta do avançado na hora, infelizmente eu não vou poder
dar o tratamento que gostaria de dar ao texto que nós estamos lendo hoje, ou melhor, aos textos que nós hoje lemos. Gostaria muito de poder comentar desde a primeira, segunda e Evangelho, mas infelizmente não podemos por conta do avançado da hora. Todavia, eu gostaria de dar umas pinceladas em algumas coisas que para nós são muito importantes e que nós não devemos deixar de meditar no dia de hoje. A começar por isso aqui, o nosso Evangelho de hoje encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Este Evangelho foi chamado por um grande estudioso das Escrituras do Novo Testamento de o Evangelho ou o livro da realeza. Seu símbolo na iconologia cristã é um anjo com a face de homem. Todavia, Agostinho subverteu um pouco esse simbolismo e o trocou para o leão, que na verdade simboliza, segundo a iconologia, o Evangelho de Marcos, porque Agostinho pensava que este era o livro do leão da tribo de Judá, que é o Cristo, o Messias, revelado plenamente na pessoa de Jesus, o Filho de Maria, o Filho de José, o Filho eterno de Deus Pai Todo-Poderoso, o Filho que se revelou, o Verbo que se encarnou, aquele que está plenamente, é a forma visível do Pai, aquele que é de fato a palavra de Deus. Agostinho via nesse Evangelho as garras, o som, a força do leão da tribo de Judá. Mateus é um evangelho muito conhecido há muitos anos, há mais de milênio, na verdade, lá nas igrejas cristãs. Alguns autores antigos, chamados pais da igreja, dizem que este evangelho foi o primeiro a ser escrito. Hoje nós entendemos que não, que Marcos foi o primeiro escrito. Contudo, ele se encontra onde se encontra, ou seja, como o primeiro livro do Novo Testamento, não por conta de sua antiguidade, ou por ser mais novo do que o Evangelho de Marcos, mas por conta da sua questão teológica, de mostrar a todos quantos o leem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é aquele que rompe o silêncio de Deus, é o verbo, é a palavra, é a linguagem, é a comunicação, que Jesus Cristo é o ponto de interseção entre o céu e a terra, que Jesus Cristo é aquele que esmaga a cabeça da serpente, é aquele que traz de volta a vida aos mortos, inclusive os mortos existenciais, é aquele que domina sobre os domínios da morte e é também aquele que faz levantar das sepulturas os mortos. Não no sentido existencial, que é o que cabe para nós nos dias de hoje, como no sentido de cura, de ato, de ação, como aconteceu durante a peregrinação de Jesus de Nazaré entre nós, como nós sabemos quando lemos os Evangelhos. Um outro grande estudioso dos Evangelhos de Mateus, Kilpatrick, ele disse que este Evangelho é um Evangelho apologético, ou seja, ele fala de Jesus, e fala de Jesus de uma maneira apologética, na maneira defensiva, na maneira de apresentar Jesus como o leão da tribo de Judá, na maneira de apresentar Jesus como esse ponto de intercessão, como a salvação, como o caminho, a verdade e a vida, que ele também é um evangelho litúrgico, ou seja, ele foi escrito especialmente para a leitura em voz alta, e que também ele é um evangelho eclesiástico, é escrito especialmente para a igreja. Vocês sabem que no primeiro século, quando os evangelhos foram escritos, Gutenberg ainda não tinha inventado a imprensa. Os evangelhos, tais como a Bíblia hebraica
eram pergaminhos, e nem todo mundo podia levar para casa os evangelhos. Esses escritos neotestamentários foram escritos para ler em comunidade, como nós fazemos hoje, para ler em comunidade, para ler em voz alta, daí vem a palavra proclamação, e para que eles sejam entendidos dentro desse contexto eclesial. Portanto, o Evangelho de Mateus, desde sempre, foi um evangelho que também era um lecionário litúrgico da igreja. Pápias, segundo Eusébio de Cesareia, vai se referir, talvez seja, ou melhor, é a citação mais antiga a respeito de São Mateus. Eusébio de Cesareia, na sua história eclesiástica, vai dizer que um escrito que sumiu, que não temos mais, de um outro pai da igreja chamado Pápias, havia um homem chamado Mateus escrito tal evangelho acerca do ano 50 e 60. A crítica literária hoje entende que este evangelho não foi escrito por um homem, mas foi escrito por uma comunidade de um homem chamado Mateus, que nós sabemos que se é ou não Levi o pagador de impostos, o colhedor de impostos, mas sabemos também que, por conta da datação da crítica literária, este livro não pode ser datado antes do ano 70 depois de Cristo, porque ele fala a respeito da destruição de Jerusalém, que ainda não havia acontecido na década de 50 ou 60. Mateus, segundo outro escritor da igreja, é o ensino de Jesus que não pode ser classificado, não pode ser avaliado sem que leve em conta a pessoa de Jesus, as reivindicações de Jesus, porque Jesus não era somente um chefe religioso ou um líder religioso, mas ele próprio era a lição, ele próprio era o evangelho, ele próprio era o suprassumo daquilo que nós precisamos entender. O contexto da nossa passagem de hoje nós conhecemos de há muito. Jesus está na cidade de Jerusalém, está para ser entregue, está para ser morto, está para ressuscitar. Ele tinha entrado no templo, pegou no azorrague, pegou no chicote, deu no lombo do povo, purificou o templo, depois saiu dali e começou então aquilo que nós chamamos de sermão profético. Ele começou a dizer coisas contra o templo de Jerusalém, que era para os judeus o lugar mais sagrado, onde havia o santo dos santos. Como diz uma outra escritora chamada Karen Armstrong, Deus é um Deus da Bíblia é um Deus tribal, e mais do que isso, é um Deus de uma cidade, é um Deus que está dentro dos santos dos santos e em nenhum outro lugar. E é dali, dos santos dos santos, em círculos concêntricos, que sua bênção, sua graça, sua divindade se espalha sobre a face da terra. É por isso que em tantos lugares da Bíblia nós vamos ver Jerusalém como centro do mundo. Nos mapas medievais, a história nos mostra que os homens construíam os mapas como tendo Jerusalém como centro. Jerusalém era o lugar onde habitava e rugia o Deus de Israel, sempre faminto pelas carnes de touros, de cabritos e de todo gênero de sacrifícios que o povo da lei, o povo do livro ali fazia. Jesus começou então a criticar o esquema do templo. Na verdade, Jesus começou a criticar o esquema da religião. Jesus, chamado a atenção por alguém que disse: Senhor, está vendo que lindo, que beleza que Herodes fez? Jesus diante disso diz: olha só, destrói tudo, arrasa com tudo, que eu, meu bem, construirei em 3 dias tudo isso aí. E Jesus vai continuar falando,
a respeito da religiosidade, a respeito do perigo disso, a respeito desse adestramento, desse chicote que a religião é, e que ali simbolizava pelo tempo. Jesus chama os escribas e os fariseus, que eram seus ouvintes, mas também os seus. Ele fala sobre os princípios das dores, ele fala sobre o que nós chamamos de grande tribulação, e ele fala sobre uma coisa muito importante para nós, que nós chamamos de parousia. Parousia, dentro daquele contexto histórico, era a chegada oficial de um grande funcionário do Império Romano, mas também era a chegada de uma grande notícia. No caso, parousia para nós cristãos é a segunda vinda de Cristo, o que é a visita de um grande, não só de um grande funcionário de Deus, mas do próprio Deus. E também é uma boa notícia, porque é boa nova, porque é evangelho. Ele vai falar sobre a vinda do Filho do Homem, sobre as coisas do fim, vai falar sobre escatologia, que é aquilo que se refere ao fim. Subindo para Betânia, ele para, amaldiçoa uma figueira, exorta a vigilância, e no Monte das Oliveiras ele vai contar algumas parábolas. Dentre estas parábolas, a nossa, que nós estamos vendo hoje. Hoje é o penúltimo domingo do ano litúrgico. O ano que vem, semana que vem, domingo que vem, comemoramos o novo ano litúrgico, a solenidade de Cristo, Rei do Universo. E nós vamos entrar num tempo chamado Advento, aquilo ou aquele que vem. E no Advento nós somos convidados como igreja a olhar para frente, para a história, para o porvir, mas também para trás. Ou melhor, olhar para frente, para o porvir, para o devir, mas olhar para trás, para a história. E tendo como ponto central de reflexão a pessoa de Jesus Cristo. Aquilo que Ele fez, aquilo que Ele falou, aquilo que Ele nos ensinou. Começaremos um novo tempo litúrgico, preparando-nos para o Natal, mas preparando-nos também para a parousia, preparando-nos também para a segunda vinda de Jesus Cristo. E é por isso que, desde a semana passada, com a parábola das 10 virgens, a igreja começa a verificar de mais perto essas parábolas, esse sermão profético de Cristo Jesus, nos seus últimos dias, ali no sermão, ali no Monte das Oliveiras. Um outro grande teólogo disse que, infelizmente, desafortunadamente, esse trecho do Evangelho, essa parábola que lemos hoje, ficou conhecida, passou a história como parábola dos talentos. Não é o melhor título para ela. O que é talento para nós no dia de hoje? Talento para nós é uma aptidão inata, não é? É aquilo que nós conseguimos fazer muito e muito bem. Talento para nós é uma aptidão inata ou uma aptidão adquirida, que com a repetição dessa aptidão chegamos quase que à perfeição. Dizemos que a bailarina tem um talento, dizemos que Van Gogh tinha um grande talento, dizemos que Pessoa era um dos maiores poetas da língua portuguesa, dizemos que Ludovico da Estrela é um grande artista, porque é poeta, porque é escritor, porque é historiador, porque faz os nossos banners. Dizemos que um grande talento de Isaac é falar em línguas, e não as estranhas, mas o inglês, a ponto de ter uma escola de inglês. O grande talento de cada um de nós, Elvésio canta como um roxinol, nossa baixinha vai ser médica, um anjo de Deus para curar pessoas. André, um grande historiador. Michelzinho está fazendo agora MBA. Nossa querida Raquel, uma operadora do direito. Marcos, um policial, nosso querido diácono.
Adilson, um grande funcionário público, e assim por diante. Cada um de nós tem o seu talento, que é ou uma aptidão inata. Eu, para desenhar, só sei fazer bolinha. Sou péssimo para desenhar. Queria muito pintar, adoro arte. Não que a arte seja somente pintura, mas eu gostaria muito de todas as artes. A pintura é a que mais me encanta. Dançar, eu sou uma negação. Tenho sangue negro nas minhas veias, mas esse sangue negro das minhas veias era batista. É batista, não sabe sambar. Queria muito poder escrever poesias como Leozinho, mas não consigo. Consigo escrever ensaios, consigo escrever redação, consigo escrever tudo, menos poesia. Não vem, não sai. Não tem talento, não tem aptidão para isso. E ainda que alguém possa me dizer que é possível, pela repetição, aprender, eu creio que também ajuda muito termos essa inclinação, chamada de inclinação inata, que eu não sei nem bem se isso existe, mas o fato é que alguns psicólogos, psiquiatras falam a respeito disso. Portanto, vamos crer. Então, nas nossas cabeças, isso é talento, é o que nós fazemos de melhor. A parábola não fala disso. Nós precisamos desconstruir isso aqui, ressignificar essa parábola e entender de fato o que é que essa parábola toca, onde ela chega, para podermos acolher essa mensagem bendita que quer revolucionar e transformar as nossas vidas. Talento na época de Jesus, longe de ser uma aptidão inata ou adquirida, era um peso, era uma medida. Cerca de 34 quilos de ouro ou prata, que também era considerada moeda, mas não moeda cunhada, eram barras, cerca de 34. Diz a parábola que o dia do Senhor, a parousia, que os profetas disseram que seria um grande, terrível dia, é como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos, chamou os seus escravos. O Evangelho precisa ser lido hoje, até para ser desconstruído com a força das palavras que lá estão. A palavra servo significa escravo. Não é um servidor, um empregado, uma empregada doméstica, é escravo. Esse homem que ia se ausentar do seu país chamou os seus escravos e lhe confiou os seus bens. Foi um upgrade na carreira daqueles escravos. Vocês agora são mordomos. Vocês agora serão gerentes da minha fortuna. E diz aqui Jesus na sua parábola que a um deles ele deu 5 talentos. Não sei fazer conta. 34 vezes 5, 20, vai 2. 34 vezes 5? 34 vezes 5. 136. A um ele deu 136 quilos de prata. A outro ele deu 34. A outro ele deu 2, 68 quilos. Mas olha aqui o que diz. Ele assim distribuiu segundo a capacidade de cada escravo, de cada servo. Aquele que recebeu 5 talentos, sabendo ele que aquilo era uma fortuna e que, como toda fortuna, é algo vivo. É por isso que nós, no jargão economiquez, falamos aí, me ajuda, de moeda corrente, circulação monetária, flutuação monetária. Mas o que? Uma metáfora aí que fala sobre a economia, que mostra que a economia é uma coisa viva. Me ajuda, por favor.
Não vai me ajudar? Especulação do mercado. Especulação. Aquele servo sabia que poderia ganhar com aquilo. Aquilo era uma coisa viva. Aqueles quilos de ouro que ele recebeu era algo que ele poderia conseguir mais sobre aquilo. E como coisa viva tem que ser tratada, tem que ser cuidada, senão ela morre. Ele saiu e ele conseguiu duplicar a quantia que ele recebeu, bem como o outro que recebeu 2 talentos. Mas houve um, sempre há um, que tratou aquela fortuna como coisa morta. E como toda coisa que está morta na minha terra tem que ser enterrada, lá fez ele isso. Pegou os 34 quilos e enterrou, cavou um buraco e enterrou os 34 quilos. Depois de muito tempo, diz a parábola, o homem voltou. O dono daquela fortuna toda voltou. Aproximando-se e começou a pedir contas. Versículo 19: depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou a conta com eles. Bonito. Aquele que ganhou 5 chegou e disse: olha só, o senhor me deu 5, eu consegui ganhar mais 5, toma aqui o que é teu. E Jesus disse: muito bem, servo bom, servo fiel, você foi fiel no pouco, logo sobre o muito eu vou te colocar. Entra no gozo do teu Senhor. Chegou um que ganhou 2, com mais 2, e disse: aqui, Senhor, o Senhor me deu 2, mas eu ganhei mais 2. Toma o que é teu. Jesus disse: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Entra no gozo do teu Senhor. Chegou o último, e a gente não consegue, né, por causa que a Bíblia, a gente não consegue entender a ironia, porque papel e letra não faz kkkk, né? Papel e letra não. Por isso que é importante, antes de responder coisinhas do Facebook, pensar 10 vezes e respirar. Porque aquilo é papel virtual, aceitar tudo. Então tem que ter muito cuidado. Ora antes, pelo amor de Deus, faz jejum. Mas veio ele. E aqui, gente, é uma ironia. Senhor, sabendo que o Senhor é caninana. Não, ele não falou isso não. Senhor, sabendo que o Senhor é o ó. Sabendo que o Senhor é severo, que ceifas, isso aqui é ironia, que ceifas onde não semeaste e ajuntas aonde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, toma o que é teu. Ele tratou o talento como coisa morta, e como coisa morta ele enterrou. O Senhor ficou muito bravo. Servo mau, servo negligente. Se você sabia que eu sou o ó, se você sabia que eu sou caninana, se você sabia que eu semeio onde não plantei, se você sabia que eu não ajunto onde não espalhei, por que você não entregou meu dinheiro àqueles que sempre souberam fazer multiplicar
o dinheiro, os banqueiros? Por que não entregou para a família Setúbal? Por que não entregou lá no Banco do Brasil, no Banco de Jerusalém, no Banco Central da Palestina? Aliás, o templo funcionava como um banco. Por que você não fez isso? Porque assim eu teria juros. Essa palavra é muito mal traduzida. A palavra no grego é tokos, que significa: assim eu teria a minha prole, meus filhinhos. Tirai-lhe, ordenou o Senhor, tirai-lhe o talento e dai-o àquele que mais ganhou. E aí Jesus fala, diz, proclama um aforismo, que eu já expliquei a vocês o que é. Uma frase curta, que não tem saída, de tipo socrático, e que tem sempre uma lição. Porque a todo o que tem se lhe dará. A todo o que tem se lhe dará. E terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil, este que não me trouxe tocos, esse que não me deu prole, esse que interrompe o dinheiro como uma coisa morta, lançai-o nas trevas, lançai-o na escuridão, lançai-o para fora da porta, porque ali haverá choro e ranger de dentes. O que essa parábola diz para nós hoje? Primeiro, como igreja, depois como indivíduos, como cristãs e cristãos. Esses 34 quilos, que não é aptidão inata, mas é chamado de talento por ser uma medida, não é da igreja, não pertence à igreja, pertence a este homem que foi, ascendeu, subiu e derramou, diz as Escrituras, dons. Derramou dons, derramou talento sobre sua igreja. E deu a cada igreja, a cada comunidade de fé, conforme a capacidade dela de tratar os dons. E o que mais chateou, salvo engano, aquele senhor, foi que aquele que recebeu um tinha capacidade, tal qual os outros, mas ele preferiu enterrar, ele preferiu tratar o que é vivo como algo morto, algo que deve ser enterrado, algo que deve ser escondido. Quais são os dons do Espírito Santo, os carismas do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo que nossa igreja, a comunidade do Rio de Janeiro, a ICM do Rio de Janeiro recebeu? Estamos aqui para discernir isso, e como corpo precisamos discernir isso. Quais são os dons que recebemos de Deus? Nós estávamos falando na EBD de um assunto ótimo, pena que foi pouco tempo, quero mais. Quais são os dons que Deus nos deu? Comunidade Betel. Quais são os dons do Espírito Santo que recebemos em Pentecostes, que recebemos no nosso nascimento, que recebemos como igreja? Nós precisamos identificar esses dons, precisamos identificar esses talentos, precisamos identificar os frutos do Espírito presentes nessa comunidade, mas nós não podemos, de maneira alguma, tratar os dons de Deus como coisa morta, porque os dons de Deus são dons do Espírito, que é pneuma, que é ar.
portanto que é algo vivo, sem o qual nós não existimos, oxigênio, sem o qual a igreja falece, sem o qual jamais essas cadeiras serão preenchidas, sem o qual jamais poderemos mudar para um lugar maior, sem o qual jamais vamos ter aqueles sonhos que sempre tivemos. Quais são os dons que nós estamos desperdiçando? Porque o foco aqui é esse. Mas também pode ser quais são os dons que estamos multiplicando, porque é um exercício bom. Nós não podemos, de jeito algum, porque servimos ao Deus da esperança, e Ele há de pedir contas a nós no último dia. Tratar os dons de Deus como coisa morta, tratar Deus como coisa morta. É por isso que eu tenho pavor da palavra religião, da palavra religiosidade, que para mim isso é coisa morta. Eu gosto de espiritualidade, eu gosto de cristianismo, eu gosto de pensar em Cristo como algo vivo, e no seguir a Cristo como algo sempre vivo, onde eu ponho meu pé no chão da história e caminho como discípulo, como aluno, como aquele que pega cada dia a sua cruz e segue ao Senhor. Façamos essa reflexão seriamente nesse tempo que se chama agora, nesse tempo que vem agora, chamado advento, em que vamos pensar sobre a parousia, sobre a vinda do Senhor. E não pense que o Senhor virá apenas naquele dia, com muito raio laser, cantando Are You Survive, porque não é. O Senhor vem, e vem todo dia para milhares de pessoas ao redor da terra. E um dia Ele vai vir para você. E aqui vem a sua pergunta. O Senhor te deu dons que não são seus, mocinho, que não são suas, mocinha. O Senhor te deu os seus dons, que raios você está fazendo com isso que Deus te deu? O que eu estou fazendo com os dons que o Senhor me deu? Eu estou multiplicando, ou estou tratando os dons do Senhor, ou o dom, porque é conforme a capacidade, mas todos nós temos um dom, tratando o dom como coisa morta e enterrando, para devolver ao Senhor exatamente aquilo que Ele me deu, ao invés de celebrar o Senhor dando a Ele 2 vezes mais, 3 vezes mais, 4 vezes mais, sei lá quantas vezes mais aquilo que Ele me deu, porque isso também se chama gratidão. Qual o dom do Senhor que você tem e está enterrando? E por que você está fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Porque nós, enquanto indivíduos, estamos fazendo isso nessa peregrinação tão curta que o Senhor nos deu, que é o caminhar sobre a terra. Eu disse que nós servimos ao Deus da esperança, capaz de mudar coisas aqui e agora. E Ele é capaz de mudar essa maneira que nós estamos lidando com os talentos que Ele nos deu hoje. Evangelho não é algo morto, é algo vivo. Como a igreja não é morta, mas viva, e por isso muda, e por isso vai cambiando, e por isso vai crescendo. Porque haverá um dia em que Ele voltará para nós. E triste coisa deve ser, gente, olhar para trás, do alto dos 86, dos 90, dos 70, e dizer: eu não tenho neles
prazer. Eu não tenho nos meus anos vivido contentamento. Eu não vivi. Eu sobrevivi. Eu acordei, dormi, comi e fiz o que tinha que ser feito. Mas viver, e é isso que Jesus quer para você, é vida em abundância? Não. Eu fico olhando para minha avó, que dormiu, ela tem 86 anos, dormiu boa, e acordou sem 1 giga de memória no computador central dela. Ela acha que eu sou um verdulheiro, ela acha que a minha mãe é a mãe dela, ela acha que os outros filhos são irmãos. Eu fico pensando numa outra amiga de Governador Valadares que dormiu boa, com todos os seus movimentos no lugar, mas acordou e só conseguia mover o olho. Teve que reaprender a engatinhar, a andar, a falar, a comer, por conta de um AVC. A gente pensa que somos livres disso, que isso jamais vai acontecer conosco, que o nosso telhado tem proteção. Eu vou te dizer, não tem. Sexta-feira morreu 2 catequistas e um padre de 37 anos por conta de um acidente que eles não estavam envolvidos diretamente, foram ceifados. Jesus voltou para eles naquele instante. Ou podemos ficar como zumbi, como minha avó é, porque quem não tem memória, não tem vida, vegeta, come, dorme, mas não é ninguém, porque o que faz de nós, o que nos constitui é a nossa história. Uma vez que sem a memória somos apenas um organismo,